E aí, beleza? Quer aprender a escrever funções e utilizá-las em seus programas em C++? Então continue assistindo esse vídeo. Oi, gente, espero que todos estejam bem. Neste vídeo nós vamos falar a respeito do uso de funções em C++. Vamos lá. Então, antes de a gente começar a falar de funções, a gente vai rever aqui o que são subprogramas, Então, é possível a gente decompor um programa maior em pequenos subprogramas, como a gente viu no último vídeo. A gente viu também que subprogramas são pequenos programas ou pequenos trechos de código que auxiliam o programa principal ou o programa chamador. E o mesmo subprograma ele pode ser reutilizado por diferentes subprogramas. Então, tu consegue aí promover um reuso de código através da utilização da adoção de subprogramas. E a gente está conhecendo, agora com este vídeo, a gente vai conhecer funções. No vídeo anterior a gente viu procedimentos e agora a gente vai ver funções. Então, como utilizar procedimentos? Então, como a gente viu no vídeo anterior, para a gente utilizar um procedimento em C++ é bem simples, Você declara ele desta forma aqui, fora do método principal. Então, a gente declara antes do método principal, fora dele, E colocamos lá, como é um procedimento, Procedimento não retorna informação para o programa chamador. E, portanto, a gente utiliza a palavra reservada void e, na sequência, o nome do procedimento. Nesse caso aqui, roda amiguinho. E abre e fecha parênteses aqui, E na sequência, então, a gente define o escopo através do uso de um par de chaves e no interior a gente escreve, faz constar ali os comandos que vão compor aquele procedimento, certo? No corpo do nosso método chamador, a gente vai ter lá, roda amiguinho, abre e fecha parênteses, dessa forma aqui. Quando a gente faz dessa forma aqui, o nosso compilador, o nosso programa vai procurar por algum subprograma que tenha este nome, roda amiguinho. E no caso ele encontrou, está aqui em cima. Então, ao fazer desta forma aqui, ele vai executar o trecho de código que está aqui dentro deste subprograma, no caso, um procedimento. Então, temos ali realçado o escopo do nosso procedimento, a maneira como a gente declara aquele procedimento e a maneira como a gente chama ele. Isso tudo em se tratando de procedimento. Agora a gente vai dar uma olhadinha em funções. Vocês vão ver que é muito parecido mesmo. Então, a única diferença que nós temos aqui de funções, se comparado a procedimentos, é que função retorna alguma coisa para o programa chamador. E como ele retorna alguma coisa, a gente vai utilizar a palavra reservada return, certo? Então, return alguma coisa. Nesse caso aqui, está dando um return de um conteúdo textual. E, portanto, quando a gente retorna alguma coisa para o programa chamador, esse retorno tem um tipo. Neste caso aqui é um tipo textual, E, portanto, a nossa função vai ter lá, em vez de void, como era no procedimento, agora vai ter string. Neste caso aqui, String, porque eu estou retornando um conteúdo textual. Se eu estivesse retornando um número, por exemplo, eu poderia estar declarando uma função do tipo int, ou do tipo float, por exemplo, certo? Então, uma função, ela retorna dado para o programa chamador. Esse dado que é retornado, ele tem um tipo, e esse tipo tem que constar aqui na assinatura da função, na assinatura do subprograma. Beleza? E, portanto, como ela retorna dados, o programa chamador, aqui neste caso, olha lá, ele está chamando a função, certo? E como isso aqui é uma função, este programa aqui é uma função, ele retorna dado para o programa chamador, esse retorno dessa função está sendo atribuído à variável retorno função. E essa variável retorno função eu declarei ela aqui em cima previamente, Então, declarei aqui a variável, do tipo string, retorno função, e aí retorno função recebe o quê? Recebe o retorno deste subprograma aqui, programar é legal. E aí o programar é legal retorna o quê? Logicamente. Então, perceba que o retorno
dessa função é uma string e, portanto, o retorno dessa função pode ser atribuído a uma variável que, no caso, tem que ser string também, para ter compatibilidade de tipo, né, desta variável com o tipo retornado por este subprograma, certo? E aqui na sequência ele dá um cout, imprime uma mensagem na tela e também o conteúdo retornado, né, pelo subprograma, no caso, uma função. Então temos ali realçado o escopo da nossa função. A gente também destaca, né, que função tem tipo de retorno e que a gente chama a função daquela forma ali como está realçada na tela. E o retorno, né, pode ser atribuído, por exemplo, a uma variável. Show de bola? Beleza. Se a gente fizer então uma comparação, né, entre procedure e function, a gente vai ter o seguinte. Em procedure, a gente não tem retorno de tipo, não retorna dado para o programa chamador, e, portanto, a gente usa a palavra reservada void e não temos return aqui dentro. Já nas functions, as functions elas retornam dado, né, para o programa chamador e, portanto, elas têm que ter declarado um tipo na sua assinatura, né? Que tipo é esse? O tipo do dado que vai ser retornado. Show de bola? Beleza, então. Aqui nós temos um exercício, né, para a gente colocar em prática aí o que a gente já viu até agora neste vídeo. Escreva um programa em C++ capaz de ler o nome de uma cidade informada pelo usuário e que contenha também, letra A, uma função que retorne o número de caracteres do nome da cidade. Letra B, uma função que retorne o nome da cidade em letras maiúsculas. Então, a gente vai ter que ter um programa composto de um método principal, que peça ao usuário que digite o nome de uma cidade, e aí, através do uso de funções, né, nós vamos ter que contar o número de caracteres daquela cidade, e também converter o nome daquela cidade para letras maiúsculas. Tudo isso através de um programa escrito em C++. Então vamos lá para a nossa IDE tentar realizar este exercício. Então aqui na nossa IDE vou pedir um arquivo fonte novo e vamos lá. O primeiro passo vai ser dar um cout, informe o nome de uma cidade. E aí, na sequência, a gente vai dar um cin para dentro de cidade. E cidade vai ser uma variável que eu vou ter que declarar, né? Então, eu vou fazer o seguinte, string cidade, certo? Bom, mais ou menos. Por quê? Até o momento, né, ao longo dos vídeos que eu já disponibilizei até o momento, eu sempre declarei variáveis dentro do método main. E quando eu faço isso, quando eu declaro uma variável dentro do método main, essa variável aqui, ela só existirá dentro deste método aqui, certo? Se eu, por exemplo, declarar uma função aqui, ou melhor, um procedimento aqui, meu procedimento, e tentar acessar aquela variável cidade daqui de dentro, perceba, eu estou tentando acessar a variável cidade que foi declarada lá dentro do método main. Se eu tentar utilizar ela aqui dentro do procedimento, meu procedimento, que é um outro escopo, né? Perceba, aqui eu tenho um escopo, aqui eu tenho outro escopo. Se eu tentar acessar essa variável que ela é local, pertencente a este método aqui, eu tentar acessar ela daqui, não vou conseguir, vai dar erro, porque o compilador vai dizer que essa variável não existe neste escopo. O que é fato, né? Essa variável existe em qual escopo? Neste aqui, pois ela está sendo declarada aqui, né? Então, como a gente ainda não viu como passar parâmetro do método principal para um procedimento, do método principal para uma função, enfim, então o que a gente vai fazer? Eu vou tirar essa variável da forma local aqui e vou declarar ela de forma global aqui em cima. Eu estou declarando essa variável logo após ali o meu using, certo? E, portanto, quando eu faço assim, ela se transforma em uma variável global. Ela é acessível, ela está disponível para todo o nosso código-fonte. E agora, a variável cidade, ela pode ser acessada de dentro deste procedimento, por exemplo, pode ser acessada dentro deste método principal, como pode ser acessada também de qualquer outra função que eu
constar, fizer constar aqui no meu código-fonte. Beleza? Então, a única diferença que eu fiz foi remover a variável que estava declarada de maneira local dentro do método main, joguei ela para a forma global lá em cima, certo? Fiz isso basicamente porque a gente não viu ainda como trabalhar com passagem de parâmetros. Esse passagem de parâmetros vai ser um assunto do próximo vídeo. Beleza, então. Tenho aqui minha variável declarada de forma global, a cidade, e aí eu exibo uma mensagem na tela e dou um cin para ler o que o usuário digitar, né, e guardar dentro da variável cidade. Eu já sei que cin é bom para tratar com de dados numéricos, né? Para tratar com strings ela não é muito bacana. Por quê? Porque ela não vai permitir que o usuário digite uma cidade cujo nome é composto por mais de uma palavra. Para isso eu vou ter que usar o getLine, certo? GetLine cin cidade. E com isso, então, o usuário vai poder digitar cidades, né, cujo nome é composto por mais de uma palavra. Show de bola. Na sequência aqui, eu vou dar um cout com endline para dizer que a cidade informada pelo usuário foi, e aí concateno com cidade lá, que foi o que o usuário digitou. Show de bola. O que eu vou querer fazer na sequência aqui, né, conforme eu uso o exercício pad, é um endline e contar, né, a cidade informada possui, e aí tantos caracteres, né, num caracteres, desta forma aqui. Certo? O que é isso aqui que eu acabei de escrever aqui nesse cout? Isso aqui é a assinatura, né, da função que eu vou ter que declarar. Função essa que vai ser responsável por contar quantos caracteres tem essa cidade aí, que o nome dessa cidade que o usuário digitou. Então aqui em cima, fora do método main e após a minha variável global, eu vou declarar uma função de nome num caracteres, responsável por contar quantos caracteres aquela cidade possui, né? O nome daquela cidade possui. E, portanto, essa função vai retornar um dado numérico. E logo, né, eu vou declarar essa função do tipo int num caracteres. E aí o que essa função vai fazer? Ela vai dar um return de cidade. E aí uma string, né, ela tem um método, ela nos oferece aqui um método que nos dá o comprimento daquele conteúdo. Então, é este método aí que vocês estão vendo na tela, o length, certo? Você usa string.length e essa funçãozinha vai retornar o número de letras que tem armazenado dentro daquela variável, beleza? Então, com isso, ó, eu declarei aqui uma função do tipo inteiro que retorna a quantidade de letras do conteúdo que está guardado dentro de cidade. E aí o retorno dessa função está sendo utilizado para concatenar essa mensagem toda aqui na tela do usuário. Show de bola? E também, né, a gente está usando o getLine aqui para permitir que o usuário possa digitar palavras compostas por mais cidades, né, cujo nome é composto por mais de uma palavra. Salvar. Pronto, salvei aqui o nosso código-fonte. Vou pressionar F11 para compilar e rodar. E temos lá, informe o nome de uma cidade. Vou colocar aqui São Miguel do Oeste. Perceba que São Miguel do Oeste é um nome, né, composto por várias palavras e tem acento ali em uma das letras, né? Então, teclo Enter e olha lá, a cidade informada pelo usuário foi São Miguel do Oeste. Tivemos um probleminha aqui com caracteres acentuados ali, já vamos resolver. E a cidade informada possui 19 caracteres. Então, a nossa função que contava quantos caracteres a cidade tinha funcionou. O único probleminha que nós tivemos aqui foi com caracteres especiais, né? Então, para resolver esse probleminha de caracteres especiais, né, a gente percebe que o setLocale não foi suficiente. Então, vou passar aqui mais um macete, ó, que é o seguinte. A gente vai dar um include aqui em cima de uma biblioteca de nome windows.h, certo? Essa biblioteca aí. E depois que você deu o include dessa biblioteca, você vai conseguir usar duas funções que essa biblioteca oferece. Uma delas é o setConsoleCP e a outra é o setConsoleOutputCP.
Beleza? Essas funções elas pedem que você digite um código, que no caso a gente vai digitar o código 1252. E aqui também 1252. Certo? Dessa maneira aí. Essas funções aqui, elas permitem a gente especificar qual é o code page, ou melhor, qual é o encoding dos caracteres que a gente deseja utilizar nesse programa aqui. Tá? Code page ou encoding, dá para entender neste primeiro momento, quem está ouvindo isso pela primeira vez, né? Pode entender isso como sendo assim, um código que identifica uma tabela que contém todos os caracteres de um determinado idioma, certo? A depender do idioma, você sabe que vai ter diferentes caracteres nessa lista, né? Por exemplo, no inglês não tem cedilha, no português tem acentuação, nas línguas orientais tem uma série de símbolos que não constam nos nossos idiomas ocidentais, né? Então, essas tabelas, elas contêm os caracteres que são utilizados por esses diferentes idiomas. A depender do idioma, você tem que definir, você tem que identificar, né, indicar para o seu programa qual é o code page que você quer utilizar. E no nosso caso aqui, português do Brasil, um code page que pode funcionar com você, né? No caso aqui com o nosso está funcionando, é o code page 1252. Então foi isso que a gente fez aqui no comecinho do nosso código fonte. Vou apertar F11 novamente para compilar e rodar, para a gente ver se está certinho agora. São Miguel do Oeste. Olha lá, agora imprimiu sem erro nenhum, contou os caracteres, show de bola. Então agora nós não temos mais problemas com acentuação, com caracteres especiais, e a nossa função aqui que conta as letras está funcionando corretamente. O que falta a gente fazer agora é converter o nome, né, dessa cidade para letras maiúsculas. E para isso eu vou fazer algo equivalente aqui. A cidade informada escrita em maiúsculas e aí nós vamos ter aqui uma função que vai converter o nome dessa cidade para maiúscula, né? Então, converte para maiúscula. Desta forma aí. E como vocês já devem ter se ligado, eu vou ter que criar mais uma função responsável por isso. Então, vamos declarar aqui em cima. A função converte para maiúsculas, ela é uma função que ela vai retornar o nome da cidade, só que escrito com letras maiúsculas. E, portanto, vai ser uma função do tipo string que eu vou ter que declarar aqui. Beleza? Para você converter um conteúdo textual para maiúsculo ou para minúsculo em C++, você tem que percorrer esse conteúdo letra a letra. Certo? Então, a gente vai ter que usar um laço de repetição para converter letra a letra deste nome, e conforme a gente vai convertendo essas letras, a gente vai acumulando elas em uma variável temporária. Beleza? Então, o que eu vou criar aqui? Eu vou criar uma variável temporária, e eu já vou inicializar ela com vazio, e vou declarar uma variável do tipo int para eu usar no laço de repetição. E aí, na sequência aqui, então, eu vou usar um laço de repetição de i igual a 0, i menor que o comprimento da cidade, do nome da cidade, que seria cidade.length, né, que a gente já usou, inclusive, no método, na função anterior, e vamos de letra em letra, ou seja, i++. Aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa variável temporária e nós vamos concatenar, acumular dentro dela as letras, né, convertidas para maiúsculo da nossa cidade. Então, vai ser para cada letra da cidade, a gente vai fazer isso aí, a gente vai usar a funçãozinha de nome toUpper, certo? A função que vai converter para maiúscula cada letra da cidade, beleza? E essa função toUpper, ela vai nos retornar um número, certo? Um número referente ao índice daquele caractere naquela code page 1252 lá de baixo, certo? Se soou um pouco estranho para vocês nesse momento, cabe fazer algumas pesquisas aí para complementar o assunto. Mas aí aqui o que a gente vai precisar fazer vai ser converter
aquele índice, aquele valor para o símbolo, né, daquele idioma em questão. E para isso a gente usa dessa forma aí que vocês estão vendo na tela. A gente faz um casting daquele valor para achar e a gente acumula dentro da variável temp aqui do lado. E aí, ao término, a gente dá um return de temp, lembrando que temp vai acumulando, né, letra a letra convertida para maiúsculo, e ao término a gente vai ter dentro de temp o nome todo da cidade em letras maiúsculas. A gente dá esse return para o programa chamador, em que quando for chamado a função aqui, vai ser impresso então aquela cidade toda lá, o nomezinho da cidade convertida para maiúsculo. Vou dar um salvar, F11 para compilar e rodar. E encontramos um errinho lá em cima, olha lá. Qual foi o erro lá? Foi aqui, ó, eu escrevi uma vírgula em vez de ponto e vírgula. Já corrigi, F11 para compilar e rodar. E vamos ver. Deixa eu aumentar aqui a tela e vamos lá. São Miguel do Oeste. Enter. E olha lá. A cidade informada pelo usuário foi São Miguel do Oeste, possui 19 caracteres. E a cidade informada escrita em maiúsculas é São Miguel do Oeste. Então, converteu para maiúsculo corretamente, contou quantos caracteres a cidade tinha, né, aquele nome tinha, e não tivemos problemas com acentuação ou pontuação aqui. Então, recapitulando, né, nós utilizamos uma variável global. Em vez de declarar a cidade dentro de main, a gente declarou fora aqui logo após o using, para ela ser global, para ela ser acessível tanto desta função quanto desta outra função, como também de dentro do método principal. E aí é essa característica, né, que uma variável global possui, ela é acessível de qualquer lugar do código fonte. Aí na sequência nós utilizamos o getLine para poder ler strings compostas por mais de uma palavra. A gente utilizou também esse macete aqui para a gente resolver os problemas de caracteres e estranhos, né, que estavam sendo exibidos na tela. A gente também utilizou uma função que retornava um dado do tipo inteiro para contar quantas letras tinha a cidade informada pelo usuário. E depois, né, um pouquinho mais interessante, foi essa outra função que retornava uma string, responsável então por converter para maiúsculas, né, aquele nome de cidade que o usuário havia digitado. E a gente percebeu aqui então que a gente tem que percorrer, né, toda a extensão do nome, né, daquela string, letra a letra, para poder fazer a conversão. Então a gente vai letra a letra, a gente faz a conversão usando a funçãozinha toUpper, né, e o retorno dessa função é um número referente, né, àquele símbolo na code page 1252, que é a que a gente utilizou aqui. E aí, para a gente pegar o símbolo propriamente dito, né, o caractere propriamente dito, a gente converte, né, a gente faz um casting usando esta forma aqui e a gente joga para dentro dessa nossa variável temporária. E a gente está usando essa construção aqui, né? Porque isso aqui é uma construção de concatenação, né? A gente está acumulando, acumulando, acumulando letra a letra dentro dessa variável aqui, que ao término a gente retorna para o programa chamador. Beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido e até a próxima.